Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais um Jornal do Masa, se não me falha a memória, essa é a edição de número 110, uma edição tradicional, onde frente às publicações mais relevantes da mídia nacional, da mídia impressa, nós comentamos um fato, uma reportagem. E esta semana nós vamos comentar mais uma vez a revista Veja, que começou a circular oficialmente dia 5 de junho de 2019, portanto, nesta última quarta-feira, e que tem na capa o presidente da República recém-eleito Jair Messias Bolsonaro, numa entrevista exclusiva após 5 meses de governo. Trata-se da revista Veja, da editora Abril, edição de número 2637, o ano é o ano 52 da revista, a número 23, quer dizer, 23ª semana do ano de 58, esta revista que começou a circular em 1968. Pois bem, meus caros, na página 66, nós temos uma reportagem da Kátia Mello, que é uma repórter, que nós já fizemos várias análises acerca de seus artigos, de suas reportagens, de seus trabalhos, e a Kátia Mello vai comentar sobre as eleições da Europa que se realizaram recentemente, as eleições que elegeram 751 deputados comunitários. Pois bem, gente, o título da reportagem é Vitória dos Extremos. Vamos ver o que a Kátia tem que dizer sobre isso. E embaixo ela já diz: as alas mais radicais espremeram os partidos centristas na eleição do Parlamento Europeu. Não ganharam, mas prometem criar problema. Então a nossa Kátia, ela está dizendo que na Europa houve avanços dos partidos de extrema esquerda e extrema direita. Eles ainda não são a maioria são os de centro, aqueles grupos, aqueles deputados que representam os 28 países da União Europeia, inclusive o Reino Unido, sobre o Brexit, que tem novo prazo para ocorrer, outubro de 2019. Mas com a renúncia da primeira-ministra, nós não sabemos se realmente o Reino Unido vai sair ou vai permanecer. A data prazo, a data limite é outubro agora de 2019. Enfim, o Reino Unido participou normalmente das eleições, que reacentuou a força do centro do capitalismo, que hoje a gente chama de capitalismo de esquerda, que é o capitalismo social-democrata, mais afeito aos interesses da Alemanha. O que talvez seja uma forma de o próximo primeiro-ministro que substituir Theresa May no Reino Unido, talvez isso seja um sinal para o Reino Unido efetivamente sair da União Europeia ou talvez o contrário, permanecer. Devemos acompanhar, mas vamos à reportagem. Durante 40 anos, a eleição para o Parlamento Europeu, instituição paquidérmica, quer dizer gigantesca, de 751 membros, com sede em Estrasburgo, na França, foi uma chateação. Então, por que ela diz nos últimos 40 anos? Porque a primeira eleição efetiva, quando sequer existia a União Europeia, aquela época era Mercado Comum Europeu, e em 1979, há 40 anos, como ela está dizendo, foi a primeira eleição do Parlamento Europeu. Aquela época, nós tínhamos apenas 9 membros, era Europa dos 9. Hoje já são Europa dos 28, quer dizer, se agigantou, ficou muito grande.
Ao se referir a Estrasburgo, na França, Estrasburgo é a principal cidade do leste da França, numa região histórica chamada Alsácia-Lorena, ela está falando de uma das sedes da União Europeia. São basicamente 3 sedes. Bruxelas, onde está o Conselho Europeu efetivo, Conselho Europeu que tem poder de voto e de veto e representa cada um dos 28 membros, é como se fosse a parte executiva da União Europeia. Bruxelas, que é a capital histórica. Estrasburgo funciona o Conselho da União Europeia, que só tem poder de voto, ele não tem poder de veto. E é como se fosse, salvo as restrições, o poder legislativo da União Europeia. E tem Frankfurt, no centro da Alemanha, onde está a sede do Banco Central Europeu, que cuida das finanças, sobretudo da moeda, o euro, que é a moeda comum de 19 países dos 28. O Reino Unido é um que não aceitou adotar a moeda comum. Mas vamos retomar então a reportagem depois desse comentário, dessa primeira avaliação. Agora, o comparecimento às urnas, que estava em queda livre, deu um salto, mais de 50%, ou seja, é histórico esse índice, a participação massiva da população, cada vez mais engajada, interessada na política, na economia, naquilo que afeta o seu cotidiano e, sobretudo, em eleger os seus interesses. Não porque o parlamento tenha ganhado proeminência, mas sim porque os eleitores viram na votação a chance de se manifestar, seja a favor da União Europeia, seja contra ela. Ou seja, as eleições são vistas na Europa como uma forma de se engajar, de se manifestar, de se exigir os seus direitos, seja a favor do grande bloco ou contrário. Nesse clima, esperava-se uma espécie de consagração dos partidos pequenos, que nunca tiveram vez no legislativo do bloco. Porque os partidos pequenos, eles acabam representando mais os interesses das comunidades locais. Eternamente dividido entre centro-direita e centro-esquerda. Então isso é um fato que a Europa se debate desde sempre, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando fica muito claro que existem 2 capitalismos. O capitalismo neoliberal, que atribui ao mercado todos os problemas e todas as soluções de uma sociedade, e o estado de bem-estar social, o capitalismo social-democrata, que defende que o mercado é importante, mas o Estado vigiando, olhando, observando e ingerindo-se nas ações do mercado é fundamental. O caso da Alemanha é o grande exemplo do centro-esquerda. O caso do Reino Unido é o grande exemplo da centro-direita. Tanto que se atribui ao Reino Unido a criação do neoliberalismo a partir do governo da Margaret Thatcher no Reino Unido em 1979, que durou 10 anos. Consagração não houve, mas, como vem se repetindo mundo afora, a direita sobejamente eurocética, ou seja, anti-União Europeia, obteve avanços relevantes e, do outro lado do espectro, a esquerda, principalmente os verdes, alcançou seus melhores resultados. Então, houve uma divisão bem intrigante dentro do Parlamento Europeu. Houve, então, ascensão tanto da extrema-direita, que não acredita em blocos econômicos, acham que blocos econômicos nada mais é do que a influência de um único país sobre as outras economias que tem que se submeter a ele, dizendo que a Alemanha que está forjando o desenvolvimento europeu ao seu bel prazer e aos seus interesses. Por sua vez, existem aqueles, os verdes
que estão ligados à exploração agressiva do capitalismo sobre o meio ambiente e que tentam conservar, regular e regulamentar a ação do mercado sobre o meio ambiente para conservá-lo, estes também cresceram bastante. Quer dizer, foi uma eleição de extremos, como disse a Kátia Mello. De um lado os eurocéticos, de outro aqueles que querem preservar o ambiente, representando que o capitalismo deve ser controlado em sua ansiedade voraz de fazer riquezas sem levar em consideração o futuro. No fim das contas, o parlamento continuará sob o controle das forças políticas de sempre, mas elas terão de conviver e eventualmente até se coligar com grupos minoritários que nunca tiveram voz. Isso é excelente, excelente para a democracia, excelente para a tolerância. As pessoas têm que conviver com os diferentes. E é isso que aconteceu. Claro que mais uma vez a Europa optou pela social-democracia, mas os extremos cresceram e, como diz o texto, às vezes para aprovar uma moção, para aprovar uma lei, para determinar um caminho a ser seguido, é necessário fazer coligação para ter maioria dos votos. Às vezes o projeto exige 2/3 e a maioria é de metade ou um pouco mais, o que é insuficiente. Os blocos tradicionais conquistaram 283 cadeiras das 751, ficando longe da maioria e amargando a perda de 100 parlamentares. Então, realmente, hoje a força que conduz, a força social-democrata, que é o motor político-econômico da Europa, tem um pouco mais que 1/3 das 751 cadeiras do parlamento, 283, e perdeu de uma eleição para outra nada mais, nada menos que 100 cadeiras. Essas 100 cadeiras foram para os extremos, ou para a esquerda ou para a direita. Por isso a necessidade de se formar novos pactos, levando em consideração as posições dos outros. Do lado esquerdo da política, os socialistas da Espanha, que haviam obtido ressonante vitória nas eleições nacionais, ampliaram sua presença. O mesmo resultado do Partido Verde de várias nações, com destaque para a Alemanha, Portugal, Irlanda e França. Quer dizer, há muitos representantes da União Europeia que não acreditam que o capitalismo por si mesmo, a exploração aviltante do capitalismo possa resolver os problemas. Ele pode resolver o problema individual de um ou outro sujeito que fique bem, explorando a capacidade de trabalho intelectual de outros. Esses sujeitos se aproximam do poder, por vezes corrompem o poder e o poder fica dependente deles e a população não tem nenhum benefício com isso. Aliás, é uma escravidão moderna. E se diz que esses sujeitos são geradores de riqueza, são geradores de benesses. Mentira! O que eles fazem é se aliar ao poder, se tornar poderosos e violar inúmeras leis, prejudicando a própria população. Mas são nada mais, nada menos do que lobos travestidos de cordeiros. Se aproveitam das brechas do sistema, são incapazes de gerar a riqueza no formato riqueza, e sim criam mutretas, tramóias para poder enriquecer. Bom, a direita levou 25% das cadeiras. Na votação anterior teve 20%. Então houve um pequeno crescimento da direita, que já tem 1/4 do parlamento. Para a Europa isso é extremamente preocupante, porque significa que o neoliberalismo está crescendo num continente que historicamente é social-democrata. Mais do que a quantidade, os partidos direitistas, um amontoado de legendas com agenda própria, mas unidos no populismo, na defesa exaltada do nacionalismo e na desconfiança
em relação à União Europeia, celebram o alcance de sua façanha. É o que a gente viu. São desarticulados, cada um defende uma coisa. Pior, eles defendem coisas diferentes, agendas diferentes, como diz o texto, mas eles são nacionalistas. Então eles não têm força de ação, de união para combater uma causa, já que eles estão defendendo causas específicas num parlamento que é para defender o comunitário. Quer dizer, é anacrônico, mas é uma decisão da população. E eles cresceram 20%, passaram de 20% para 25%. Na França, o presidente Emmanuel Macron, que empunhou a bandeira dos valores europeus desde a anunciada aposentadoria da chanceler Angela Merkel, viu seu partido República em Marcha chegar perto, mas não alcançar os 23% da arquirrival Marine Le Pen, da Frente Nacional de extrema-direita, que elegeu menos candidatos do que há 5 anos, mas nem ligou. Quer dizer, a França, que sempre foi atormentada pela família Le Pen, primeiro pai da Marine, que é Jean-Marie Le Pen, criou essa organização chamada Frente Nacional da França, Frente Ultranacionalista Francesa, e que atormenta a política da França desde os anos 80, vem crescendo, vem ganhando força. Uma das propostas da Marine Le Pen, por exemplo, é mandar embora todos os imigrantes da França, que são cerca de 8 milhões e que são fundamentais para o desenvolvimento do setor primário e do setor secundário, já que na França ninguém mais quer colher uvas, ninguém mais quer ordenhar uma vaca, ninguém mais quer apertar parafusos nas indústrias. São tudo mão de obra qualificada que querem trabalhos considerados mais nobres, com salários e poder de compra maior. Então a França depende desses imigrantes. Mas para a Le Pen, o problema da França é sustentar tantos imigrantes. Se eles não estivessem na França, não haveria desemprego no país. O que ela esquece de dizer é que o francês, altamente intelectualizado, de formação superior, será que ele trabalharia colhendo uva? Eis o problema, dona Marine Le Pen. Mas tem força, ganhou força e o seu impacto é maior que o do presidente da França, que é o Emmanuel Macron. Na Itália, a Liga, terrível Liga Lombarda, que quer o separatismo do norte da Itália, que é rico, com o sul da Itália, que é pobre, quer dizer, pior ainda do que na França. Na França se quer enviar os imigrantes para os seus países de origem. Claro que isso é terrível. Agora, na Itália, por que é mais terrível? Porque querem criar duas Itálias, uma Itália rica e uma Itália pobre. Ou seja, separar a riqueza da pobreza. É tipo separar o inteligente do burro. Então é isso que se propõe hoje na Itália, no famoso partido do Silvio Berlusconi, dono da RAI, dono do Milan, um dos homens mais influentes da Itália. Então o partido chama-se Liga Lombarda. Na Itália, a Liga do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, que fechou as portas para os imigrantes, obteve 34% das cadeiras. Em 2014 não chegou a 6%. Então o que está crescendo na Europa? Crescendo na Europa os partidos de extrema direita, que culpam o desemprego não pela ineficiência do trabalho dos políticos. E este é o foco, criar mecanismos para que os políticos trabalhem mais corretamente, sem conchavos, sem defesas de privilégios, sem corrupção, sem perdão de impostos a quem não precisa. É isto que é importante discutir, né? A eficiência do governo, não
culpar quem não é culpado, que é o caso dos imigrantes. Mas é isso que está crescendo na Europa. Então a Liga Lombarda tinha 6%, passou para 34% das cadeiras que representam evidentemente a Itália no Parlamento Europeu, como na França, representa a França no Parlamento Europeu, mas cresceu. Os conservadores nos governos da Áustria, Polônia e Hungria também avançaram, ao contrário do Partido Verde do holandês Geert Wilders, que perdeu 3 de 4 cadeiras. Há uma agenda nova, que vai da imigração às mudanças climáticas, não contemplada pelos partidos tradicionais, de Célia Belan, especialista em União Europeia da Brookings Institution de Washington. Então isso realmente é preocupante, a questão dos imigrantes, dos refugiados que atormentam o mundo todo e a questão ambiental que está rachando cada vez mais o mundo. Uns acreditam que o mundo pode ser explorado muito além do que é explorado atualmente. Outros dizem que nós já ultrapassamos o limite. O italiano Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro da Itália, ensaia formar um bloco de extrema-direita dentro da Europa e convidou Marine para integrá-lo. Trata-se, no entanto, de uma união difícil entre grupos de nacionalistas extremados. Por que é difícil? Porque o fato é que cada um defende a sua pauta, a sua agenda e, pior, defende o nacionalismo. Quando você é nacionalista extremado, você quer para o seu país, não para o outro país. Então, se a Itália se unir com a França, deixa de ser nacionalista. Aí está criando um bloco paralelo, quer dizer, é uma pauta, é uma agenda contraditória. Eles nunca vão conseguir se unir e é por isso que o centro vai continuar mandando na Europa. Outro fator inesperado a favor do bloco europeu é justamente o primeiro divórcio da União Europeia aprovado, o famigerado Brexit. Está aprovado, mas ainda não se consolidou. Vamos com calma, porque isso pode mudar, sobretudo com a renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, que é a nossa Theresa May. Muito bem. A espiral de problemas em que o Reino Unido mergulhou por causa dele, e já foi um programa específico do Jornal do Masa. O Brexit está trazendo fortes prejuízos para a economia, para as finanças e para o emprego dentro do Reino Unido. Pior, talvez acabe com o Reino Unido, porque a Irlanda do Norte e a Escócia querem permanecer no Reino Unido. Bom, forçou eurocéticos de carteirinha a pensar 2 vezes antes de tomar o mesmo caminho. Quer dizer, viram o que está acontecendo no Reino Unido, a confusão política, econômica, social e financeira, e estão mais reticentes em sair do bloco. A União Europeia permanece firme, mas os burocratas que a dirigem, acostumados a acordos elegantes, firmados em longos jantares, vão cortar um dobrado com os novatos. Como eu disse no início, isso não é ruim. Isso só fortalece a democracia. Ter representantes com bandeiras diferentes, com agendas diferentes, por mais extremados e diferentes, nos obriga a pensar neles na hora de ter uma pauta, uma agenda política comum. É isso, gente. Nós ficamos por aqui analisando a vitória dos extremos, deste bloco que é extremamente relevante para o comércio exterior brasileiro e mereceu de nós este ano mais uma atenção. Eu fico por aqui. Espero que vocês passem bem esse final de semana e sempre refletindo, sempre acompanhando uma edição do Jornal do Masa. Muito obrigado
Prazer estar com vocês mais uma vez. E não se esqueçam de deixar o joinha, o like, o positivo canal. Chama alguém da sua confiança, alguém que você goste, para fazer parte do nosso crescimento. Muito importante. É um canal que busca levar a educação, que comenta diversos pontos de vista, que se posiciona claramente sobre eles e que não tem o rabo preso com ninguém. É totalmente neutro, claro que dentro dessa neutralidade, isso quer dizer que a gente não defenda nenhum ponto de vista do grande capital, de grandes empresas, de grandes políticos, muito pelo contrário. Somos efetivamente independentes, mas dentro dessa neutralidade a gente se posiciona claramente a favor do desenvolvimento humano, claramente como um político capitalista de centro-esquerda, ou social-democrata, ou capitalista de bem-estar social, como vocês queiram. Defendemos, sim, a iniciativa privada, mas que ela conviva competitivamente, né? E que ela possa se apurar, melhorar e ser fiscalizada pelo governo, porque senão a gente entra num sistema predatório. Até mais, tudo de bom para vocês, fiquem bem.